Olá, Giovana, boa noite. Ney, boa noite. Tudo bom? Ouvi você, mulheres. Obrigada pelo convite e pela iniciativa da ABS de fazer essa Ah, semana de sono, uma semana que tem sido muito rica em informações, em conscientizar a população sobre a importância do sono. Semana passada eu sofri um acidente de carro por um anestesista que ficou 36 horas ah, sem dormir e bateu no meu carro, super sonolento, e aí veio, olha só. ele não conseguia sair do carro, e quando ele saiu do carro, foram feito o teste de bafômetro, né? E aí Ah, foi, não estava alcoolizado, estava realmente com uma hipersonolência que foi capaz de bater no meu carro, e foi uma batida muito feia. isso é E mais comum do que você imagina, né? Todo mundo imagina. com Olá, Lu. Boa noite. Todas conseguiram? Sim, boa noite. Então vamos começar nosso bate-papo. certeza. Primeiro eu gostaria de agradecer o aceite de vocês pelo convite. A Abros está muito lisonjeada com a presença de vocês. E estava falando para as meninas antes de você entrar, Lu. Quando eu fui escolher os participantes para essa live, já tinha um assunto. Aí eu fiz questão de escolher mulheres, né? Por conta do mês da mulher, por conta do empoderamento que vocês têm no sono. E não foi difícil, né? Escolher profissionais competentes assim. Antes da gente, né, começar, sei que muitos não nos conhecem, então eu quero fazer a apresentação dessas grandes mulheres, dessas divas do sono. Vou começar pela professora e doutora Luciana Palombini. Ela é médica, pneumologista. Ela é especialista em medicina do sono pela Academia Americana de Medicina do Sono. Ela é pós-graduada na Clínica de Distúrbio do Sono da Universidade de Stanford, na Califórnia. Ela é doutora em Ciências Médicas com área de concentração em Medicina do Sono pela Escola Paulista de Medicina, né, Universidade Federal de São Paulo. E ela é médica do Instituto do Sono de São Paulo. Olha só a minha resposta. A doutora Luciana Oliveira, ela é fisioterapeuta do sono, certificada pela ABS, não são muitas no Brasil, especialista em fisioterapia cardiorrespiratória, do trabalho e ergonomia. Ela é mestre também em fisioterapia, doutora em ciência, foi minha amiga lá no doutorado, na Unifesp, né, no departamento de psicobiologia. Ela fez também com a área de concentração em medicina do sono. Doutora em ciências pelo departamento também de psicobiologia. Ela faz um estágio pós-doutoral na Universidade Federal de Uberlândia e ela atende pacientes do sono desde quando eu comecei a me enveredar por esse universo. A doutora Giovana Giaferi, ela é fonoaudióloga, ela é mestre e doutora em ciências pela Universidade Federal de São Paulo, também com áreas de concentração em sono, certificada em fonoaudiologia pela Associação Brasileira do Sono. Ela é coordenadora do curso de fonoaudiologia do sono no Instituto do Sono, professora. Ela é fonoaudióloga também lá no Instituto do Sono, faz sua prática clínica lá. Professora do curso de especialização do Centro de Estudo de Voz e professora do curso de pós-graduação em medicina do Hospital Albert Einstein e da Universidade Municipal de São Caetano do Sul. Nossa, não deu nem para respirar direito lendo de vocês. Eu sou o Haldre, para quem não me conhece. Eu sou cirurgião dentista, eu sou especialista e mestre em ortodontia pela Federal do Rio de Janeiro. Meu doutoramento eu fiz na Unifesp, no departamento de pneumologia, com área de concentração em sono. Eu dou aula de ortodontia e odontologia do sono, no Instituto do Sono, no Instituto Neon, com uma grande amiga, a Thaís Crozara. Dou aula na especialização de ortodontia aqui na cidade onde eu resido, em Vitória. Antes da gente começar, eu queria dizer que eu sou especialista em outra área, além de ter formação em sono, capacitação em sono.
E todas as vezes que eu me dirigia a São Paulo para estudar, eu ficava assim, abismado. Como que o sono ele é capaz de unir profissionais de saúde de diferentes áreas e, dentro dessas áreas, de diferentes especialidades. É interessante que o sono faz que, quando a gente se reúne, a gente consegue enxergar no outro profissional de saúde da outra área a importância dele. Eu acho que por isso que o sono cresce tão rápido no Brasil e no mundo, porque agrega profissionais de saúde que conseguem se respeitar, que conseguem ter um entendimento dos multifatores responsáveis pelo ronco e pela apneia obstrutiva do sono, entendendo a importância do outro para o sucesso da sua condução do tratamento. Então, isso eu acho que faz o sono unir muitas pessoas. Todas essas 3 grandes mulheres aqui estiveram presentes na minha vida quando eu estava estudando sono. Lembro de nós 3 naqueles corredores, cada um focado na sua tese, na sua dissertação, e que isso uniu bastante a gente. E hoje vocês são 3 mulheres grandiosíssimas no sono e capazes de transformar muitas pessoas que podem ouvi-las. Muito obrigado pelo aceite. Vou começar a conversa com a doutora Luciana Palombini. Boa noite. Então, oi. Corre chamando você já de Lu. Sim. Doutora. Sim. Tem muita gente ouvindo a gente, né? Profissionais com vários níveis de formação, iniciando sua formação no sono, profissionais muito experientes, a população em geral. Sim. E como a gente vai falar de ronco e apneia, né, que são distúrbios respiratórios obstrutivos, né, na via aérea, gostaria muito que você fizesse uma introdução para a gente e não esqueci, falasse um pouquinho sobre o ronco primário. Sim. A gente não poderia deixar de falar da síndrome da resistência da via aérea superior. Sim. E logo em seguida você fala também sobre a apneia do sono, só para a gente logo em seguida começar a discussão dessa live. Ótimo. Bom, é um prazer, também apaixonado pelo sono e por esse grupo do sono. Vamos lá. Então, assim, existem alguns conceitos importantes, que é o seguinte. A gente sabe hoje que existe o grupo de distúrbios respiratórios do sono. É um conceito, acho que toda a comunidade do sono entende assim. E a gente tem que entender que os critérios diagnósticos que a gente segue pela classificação internacional, pela Academia Americana, só tem os critérios definidos para a apneia do sono. Mas sim, a prática clínica e o bom senso sabe que desde um ronco primário até uma apneia grave, né? É uma faixa de diferentes graus de distúrbio respiratório do sono. Então, hoje a gente sabe que existe o critério definido pela classificação, mas a gente sabe que a diferença entre um ronco primário, o termo ronco primário, muitos especialistas nem gostam, porque, na verdade, a gente que acha que só o roncar por si só já atrapalha o sono, e tem diversos trabalhos mostrando, né? Então, a questão do ronco já é uma diminuição lá no espaço da faringe, e a questão lá da síndrome da resistência, que todos sabem que eu gosto muito, foi minha tese e tal, é uma apneia um pouquinho mais leve, ou seja, é a diminuição do espaço da via aérea superior, levando a consequências. Então, existe uma questão de critérios bem definidos e existe uma questão de opinião clínica da prática clínica. Então, sim, distúrbios respiratórios do sono inclui ronco, inclui a síndrome da resistência, que os critérios são menos definidos, né? Envolve parâmetros na polissonografia menos validados, mas é um indivíduo que não respira bem durante o sono, mas os critérios não fecham para a apneia do sono. A apneia do sono, como a gente sabe bem, a gente segue os critérios da Academia Americana, que é o índice de apneia e hipopneia, né, acima de 5 com queixas, ou o índice acima de 15, independente de queixas. Então, como eu falei, essa questão de eventos respiratórios na polissonografia é um dos assuntos mais polêmicos dentro da medicina do sono. Então, existem os parâmetros validados, mas se você sentar numa polissonografia, você sabe que tem diferentes manifestações de alterações respiratórias, que precisaria uma live só para isso. Então, só para ter esse entendimento que sim, são distúrbios respiratórios do sono
E a apneia do sono é com critério mais validado, com as consequências mais bem estabelecidas, mas sim, um indivíduo que ronca e tem cansaço e não tem apneia, ele pode ter um distúrbio respiratório crônico e vai ser investigado e tratado como tal, né? Então, isso em relação à definição, né? E, na verdade, assim, né? Uma das coisas importantes é a gente entender, porque todo mundo fala, por que que não se tem os outros critérios validados? Eu digo, porque é muito difícil, porque para você fazer corte de normalidade, de coisas mais leves, você tem que ter estudo com desfechos, que é muito difícil, a gente sabe. Quais são os desfechos? Que as pessoas que têm distúrbio respiratório do sono se queixam, independente do risco cardiovascular? Cansaço, irritabilidade, dificuldade de concentração e memória. Estresse e falta de sono também dá tudo isso. Então, acaba embolando para você isolar esse desfecho. Então, só para as pessoas entenderem por que se fala tanto disso e não houve ainda a validação. Porque é bastante difícil fazer isso num estudo populacional. Foi o que eu tentei na minha tese, não consegui a validação. Mas ainda assim, isso não exclui o fato que na prática clínica esses pacientes vêm. Né? Todos que praticam a medicina do sono têm esses pacientes na rotina. Né? Então, isso é importante. Agora, um outro aspecto também crescente, essa questão que eu não posso deixar de falar, que são os tais fenótipos, né? Que é a caracterização e a necessidade de definir fenótipos vem exatamente para a gente personalizar melhor o tratamento. A gente sabe que um paciente com apneia não é igual ao outro. Nem mesmo a polissonografia sendo igual, ele muda em diferentes aspectos, nas queixas clínicas, né, nas consequências. Então, em relação aos fenótipos, hoje, né, então, por exemplo, a fisiopatologia do distúrbio respiratório do sono, tradicionalmente é a diminuição do espaço da faringe por diferentes aspectos anatômicos, ossos, tecido mole, o que quer que seja. Só que hoje, a gente sabe que além dessa questão do estreitamento da faringe, tem dois outros aspectos que influenciam em como o indivíduo vai se queixar e em como esse distúrbio vai se apresentar. Né? Então, seria o limiar de despertar e a questão lá do comando central. Isso na nossa prática clínica é importante, porque isso ainda não foi incluído nos estudos clínicos. É importante a gente saber isso hoje? Sim. Por exemplo, o tal limiar despertar, aquele paciente que vem com sono leve e insônia. Né? Qual é o problema desse paciente? Ele tem um aumento no número de despertares e cansaço. E se a gente não identifica que ele tem também uma tendência para insônia, um limiar despertar, ele tem, além da causa respiratória, ele tem outras questões que levam aos despertares. Qual vai ser o risco da gente tratar só a parte respiratória? Ele vai gastar, ele vai investir e ele vai continuar com as mesmas queixas. Doutor, eu continuo acordando e continuo cansado. Então, essa é a importância da gente conseguir hoje ter essa visão mais ampla do paciente e personalizar. Esse é o objetivo desses fenótipos, que é fundamental. Né? Tem poucos estudos clínicos, como eu falei, mas antes dos estudos clínicos, a gente, na prática, a gente, né, começa a prestar um pouco atenção. Então, por exemplo, a questão do componente central. Sim, lá o CPAP, a gente coloca, tem a apneia central, o que a gente faz? Então, isso acaba meio que já está acontecendo na nossa prática clínica, mesmo que não tenha uma validação. Então, a gente tem que ter essa ideia aqui. Paciente com distúrbio obstrutivo tem evento central, sim, e o paciente com distúrbio respiratório do sono frequentemente tem esses outros aspectos do fenótipo que atrapalham a resposta ao tratamento. E a gente tem que identificar antes. Né? Não só a resposta, mas também a satisfação que o paciente vai ter e uma possibilidade que você tem de contra-argumentar, né? Com aquela classificação ou com aquele fenotipo diferente. Porque isso frequentemente acontece. Principalmente nos casos mais leves de apneia que eu consigo tratar, paciente que tem um limiar de despertar menor, e ele volta com essa sonolência e você não sabe por quê. Eu não sabia por quê até um tempo atrás. Hoje eu já consigo argumentar e conversar e devolver para o médico para tentar outras alternativas. Não, e é fundamental e entra em todos os tratamentos, porque se o cara tem esse componente, ele pode usar o CPAP, ele vai usar o aparelho intraoral, ele pode fazer uma cirurgia, ele vai continuar com as queixas. Agora, qual é uma das coisas mais difíceis? É a mudança comportamental.
Só que o paciente tem que entender antes da gente fazer ele gastar no tratamento. Aí entra a questão da medicina e estilo de vida, da gente avaliar todo o estilo de vida desse paciente com queixa de sono antes e apontar antes. Nós vamos ter que mexer nisso também, senão você não vai melhorar o seu sono, né? Então, esse é o alerta principal dessa tendência que eu acho importante. Né? É muito bom. Aí, pode falar. Não, eu pode continuar. Agora, né, já dar a introdução para a questão do tratamento. Então, assim, isso é mais da fisiopatologia mesmo, que são as mudanças mais importantes. E, na verdade, é o que torna esse paciente mais difícil. Né? Então, antes de você falar de tratamento, vamos falar um pouquinho de exame. Sim. Né? De exame complementar. Sim. De um tempo para cá, né, ao longo da evolução, né, do estudo de subs respiratórios, a classificação ela tem tendido, né, a diminuir os padrões de normalidades, porque menos eventos obstrutivos foram relacionados com sinais e sintomas clínicos. Sim. Então, houve uma redução. Sim. E os trabalhos também epidemiológicos começaram a usar pneumonia nasal, podendo captar as hipopneias e aumentando assim, mostrando, né, um aumento maior da prevalência da doença. Eu lembro que recentemente, há uns 2 ou talvez 3 anos, na Lancet, teve um artigo que fazia uma simulação da prevalência da apneia obstrutiva do sono no mundo. Né? E eu lembro também que no trabalho que foi feito no Epsono, era em torno de 33% aqui no Brasil. E com esse trabalho publicado no Lancet, mostrou que essa proporção aqui no Brasil ultrapassava essa porcentagem, chegando a quase 50%. Sim. Que para ser muito prevalente. Levando em consideração assim, os tipos de exames complementares que a gente tem para observar os eventos obstrutivos, a polissonografia e os polissonígrafos. Isso. Queria que você fizesse uma avaliação. Importante, isso é importante. Uma descrição para assim, vamos relembrar a questão da polissonografia, a questão da hipopneia. Vamos relembrar que a hipopneia ela pode ser identificada levando à dessaturação da oximoglobina ou despertar. Então, existiu sempre essa polêmica, porque a dessaturação da oximoglobina é sempre, do ponto de vista de risco cardiovascular, é sempre mais grave. Então, priorizar a gente identificar os que dessaturam, porque esse cara vai ter mais risco de AVC, infarto, não é errado. A questão é que o paciente vem para nós com uma queixa de cansaço e sonolência, né? Então, a questão da gente ter o EEG para conseguir marcar os despertares ou não, né? Entra nessa questão, sim, da gente conseguir identificar essas hipopneias que levam ao despertar e não levam à dessaturação. Então, o paciente, quanto mais resumido o tipo de estudo, né, o sistema nervoso autônomo, oximetria, todos esses mais simples, digamos assim, eles pegam um paciente grave muito bem, obrigado. Tá? O problema é sempre aquele mais leve. Para esse tem uma menor sensibilidade. Então, a gente tem que entender um pouquinho o perfil do paciente. Então, vem aquele apneico grave que, né, a gente que pratica bastante, a gente sabe, a gente olha, não, o cara tem um IH de 80. Esse não vai ter problema, ele vai dar positivo em tudo, né? Mas, como eu falei, o paciente não vem para nós porque ele está com medo de infartar. Ele vem para nós porque ele está cansado, está com dificuldade de manter as atividades diurnas, está com a qualidade de vida prejudicada. Então, tudo tem o seu espaço para o diagnóstico. É a gente que tem que entender o tipo do paciente e entender as limitações. O que pode ser usado como screening, o que pode dar certeza diagnóstica. Né? Nós estamos num momento que a tecnologia está avançando muito, sim. Né? A gente foi lá no Congresso americano, tem várias coisas para serem validadas, mais resumidas, mas a verdade é que, no momento, não temos essa validação. Luciana, você pode rapidinho só descrever os 4 tipos principais de... Sim. Só para que a gente possa... O tipo 1 é esse completo, né? No laboratório de sono, com EEG, com tudo. Né? A polissonografia completa, esse cara vem no laboratório de sono. O tipo 2 é o completo com EEG em casa.
O tipo 3 é esse, o cardiorrespiratório que a gente usa. E esse 4 é o resumido, oximetria e coisas do gênero, né? Sinais bem resumidos. Era Então, só... como eu falei, depende da gravidade do paciente. Agora, sim, né? A gente tem que entender, um paciente leve que faça um screening com oximetria e tenha cansaço, talvez dê um falso negativo. Sim. Né? E aí, Luciana, quando você o paciente passa pela consulta inicial, você fez os exames, todo o exame físico, clínico que você faz normalmente, solicitou o melhor polígrafo que você identificou para aquele caso, né? E você definiu o planejamento dele, qual o tratamento que ele vai seguir. Sim. Como que você, de acordo com a sua experiência com os fenótipos, com a gravidade da doença, com as comorbidades que esse paciente apresenta, com as características craniofaciais que ele também possui, como que você redistribui o tratamento, já que você vai fazer a indicação e coordenar essa parte? Sim. Bom, então, primeiro a gente tem que pensar o seguinte: a fisiopatologia é a mesma para o ronco, para cima da resistência e para a apneia. Então, existe aquelas medidas gerais iniciais que é para todo, desde um ronco até uma apneia grave. Então, né, o excesso de peso, a perda de peso, a avaliação nasal, que sim, é fundamental, porque é muito frequente o paciente referir que não tem problema nasal e tem um grande problema nasal. Então, paciente que vem, nunca foi num otorrino na vida, respira com a boca aberta. Tem problema nasal ou não? Talvez sim, talvez não. Tem pessoas que não têm problema nasal, né? As E é meninas um hábito. E é respirador bucal, sim. Isso. Mas, no mínimo, eu sempre falo, é no mínimo uma tomografia ou passar no otorrino. Né? Até para o paciente entender que tratar o nariz não vai resolver o ronco, provavelmente. Na realidade, a avaliação e o tratamento das condições obstrutivas na cavidade nasal é importante não só para ajudar na redução do problema, do ronco e da apneia, mas também na adaptação da terapia que vai ser indicada. Né? Sim, e eu falo do paciente antes para ele não se frustrar, porque a grande frustração do paciente, ele volta da cirurgia do otorrino frustrado. Né? Digo, é sempre indicado, mesmo que ele nem sinta a melhora clínica, porque é uma questão de física. Né? Aqui é diminuído, abrindo espaço aqui sempre favorece. Né? Então, nariz sempre avaliado. Nariz sempre avaliado. Então, essa avaliação geral e as medidas gerais, né? Até a indicação de que o álcool, o benzodiazepínico e a posição supina pioram tudo, tanto o ronco como a apneia, né? E aí, na verdade, a coisa seguinte da opção de tratamento, aí vai depender da gravidade, né? A gente sabe que, né, dos dois aparelhos, digamos assim, que vão ser falados, né, entre o CPAP e o aparelho intraoral, a gente sabe que o paciente com apneia grave, que tem um risco cardíaco, sim, esse a gente vai indicar o CPAP, né? A resposta é melhor, né? É mais eficaz. Agora, aí vem aquele paciente moderado. Eu tenho, às vezes, vem paciente moderado dentro do peso. Eu digo para ele, olha, existe uma chance de você responder sim ao aparelho intraoral e existe uma chance de você ficar muito bem com o CPAP. Bom, coitado do paciente, não é ele que decide, né? Então, eu digo assim, depende um pouco, lógico, do cansaço e sonolência. A gente sabe que o CPAP, a resposta é melhor em quem tem cansaço e sonolência. Quando o paciente, na dúvida, você fala assim, na dúvida, vamos experimentar e avaliar os dois. O paciente tem, não sei o que eu fazer. O que eu faço? Vou avaliar os dois. Vamos com o dentista para ver a chance da resposta direitinho como vai ser e faço um teste com CPAP. Depois disso, você vai conseguir dizer sim, pode ser. Usou o CPAP, esse que ainda pode usar o aparelho intraoral. Você vai ver. Eu me senti muito bem e eu quero ficar dormindo com essa máscara. Me senti muito bem, não quero dormir com essa máscara. O que eu posso fazer? Aparelhinho, exercício de fono. Então, mas dá chance, né, para o indivíduo experimentar o CPAP.
fazer ele entender que o benefício do CPAP, na verdade, o ideal é pelo menos 30 dias. Então, se você vai e usa lá 1, 2 noites, a gente sabe que nas primeiras noites geralmente é ruim, a cara abre a boca, vaza, dá um monte de problema. O indivíduo precisa o CPAP. Daí as 3 coisas fundamentais para o CPAP ir bem, a gente precisa avaliar a parte nasal, né? Então, e fazer o tratamento de uma rinite necessária, escolher muito bem a máscara e fazer o ajuste certo, e naqueles com um pouquinho de fobia, fazer a tal dessensibilização que ajuda muito. Sim. Se o indivíduo porque o problema é que as pessoas, a gente já fala, olha, você ouviu fulano de tal que não ficou bem no CPAP. Calma, de repente o cara fez tudo errado, né? Então, o CPAP feito da maneira certa, se necessário um indutor do sono, junto com a higiene do sono, tratamento nasal e tal, e ele usar esse período para ele avaliar, né? Aí, como eu falei, vai depender da gravidade. O acentuado, a apneia acentuada, o cara com excesso de peso, quer dizer, hoje, só que daí a gente põe a luz no fim do túnel. Eu digo, hoje é a máscara. Só que o que você vai fazer? Vai perder peso, vai melhorar o estilo de vida, a sua apneia vai melhorar, e lá no futuro... Vai na fono. Vamos Isso aí. Isso aí. Né? Eu convenço, E ela disse que eu caí? Não. Eu tô aqui, né? A Luciana não, caiu. A outra Lu. Deixa eu tentar abrir, chamar a Luciana aqui rapidinho. Tá. Tá entrando. Ela entrou na hora certa. Que a gente vai falar desse papo agora. Oi, Lu. Voltei. Vou deixar você respirar. Você já vai nos ajudar. Isso aí. Mudou o modem aqui. Falei, não, nesse momento não, hora. Lu, me fala, quais são as suas maiores dificuldades quando você vai fazer a adaptação do CPAP? Quais são as maiores queixas que os pacientes têm? E quais são as suas maiores dificuldades? Sim. Uma questão, acho que muito importante, que acho que até compartilho, né? Ser terapeuta. Então, trabalhar com o ser humano, nós temos aí que adequar as diferentes esferas do ser humano. Vejo, muitas vezes, é necessário avaliar o contexto. Primeiro, familiar. Então, é a questão, a queixa, está vindo de quem? É do próprio paciente ou a esposa? Quem de fato quer tratar? E aí, o que eu falo? É a grande questão, porque vem o que estava sendo discutido, né, pela doutora Luciana, a questão realmente da adesão, o conforto, essa escolha. Por exemplo, você foi passar já pelo Godon, um paciente moderado, que já foi avaliado que não tinha perfil de preditor de sucesso. E aí ele já vem, ou seja, por não ter tido sucesso de tratamento, não ter sido, ou realmente, né, não ter sido avaliado como a forma, por exemplo, do aparelho intraoral, e aí ele vem com uma escolha, fala, eu preciso adaptar o CPAP. Então eu falo, todas as barreiras emocionais, os bloqueios, as crenças, a avaliação desse contexto familiar, eu falo que é sempre assim, é o olhar, né, que o fisioterapeuta deve desenvolver, né, por experiência clínica. O sinal tá ruim, gente? Tá dando... Não, tá melhor, tá melhor. Pode continuar, Lu. Melhor? Ok. E aí vem a questão da importância da educação, né, do paciente. E eu falo, trabalhar essa confiança e ver, né, eu achei muito interessante que no consenso, né, que nós publicamos aí esse ano, o papel do fisioterapeuta aqui da BS, sucesso, né, para a equipe da fisioterapia aí. Eu achei interessante que... Parabéns. Parabéns, né? Foi um avanço. Parabéns a todas as físios, né, que encaminharam. E eu achei muito interessante, porque elas colocaram as fases, né, no qual nós encontramos o paciente. Se ele está ainda com receio ou não, se ele já aceitou, qual que é a percepção. E eu achei fantástico, porque são as fases motivacionais, para a gente se atentar ao momento, o
que nós devemos aí enfatizar com esse paciente? Então, o que eu vejo também, a grande questão, então, passar dessas barreiras, né, o contexto da explicação da doença, das consequências, do porquê tratar, né, e aí eu vejo trazendo a clareza para o paciente e para os familiares, para quem esteja, né, quem dorme com ele na casa, enfim, quem o acompanha, eu falo que é a grande dificuldade, uma das grandes dificuldades, é encontrar, de fato, aí, a máscara, avaliar, né, se esse paciente possui aí algum efeito, ele já tem, na verdade, uma indicação para muitos pacientes, eu falo hoje, eu estou aqui em Uberlândia, né, mas aí muitos pacientes ainda têm uma concepção, eu não vou usar esse aparelho, doutora, porque aquela máscara de hospital, então há ainda uma falta de conhecimento na área, né? Então, muitos vêm, e aí é o momento do fisioterapeuta, né, meu papel na educação, também de mostrar qual tipo, por exemplo, da interface. E aí vem a questão. Muitos pacientes, às vezes, eles já vêm com uma concepção, por exemplo, de locais que não têm conhecimento, que vão, aquela máscara oronasal. Por quê? Porque, às vezes, ainda no mercado, há um desconhecimento. E muitas vezes eles indicam no local ou outro uma máscara oronasal. E aí precisamos realmente avaliar. Se esse paciente passou por uma avaliação de um otorrino, se ele tem uma indicação, como que é a rota, o tipo de respiração, né? Se só nasal, se oral, se oronasal. E aí é o momento de adaptar. E esse momento de adaptar, muitos, eu falo, né? É o momento que a doutora Luciana Palombini falou, esses 30 dias é o momento do acompanhamento próximo. Aí vem questões, por exemplo, de nível socioeconômico, do quanto esse paciente às vezes está disposto, né, a investir, se ele vai alocar um aparelho, se ele já vai efetuar a compra, e aí vem a questão da máscara, porque mostrar ao paciente que ele investe em máscara, que a máscara vai ser um investimento, que vai dar um maior conforto, e vai ser também um dos fatores que vai interferir na boa adesão, é algo também um desafio para nós. Então, são vários os desafios, né? São os vários desafios que nós encontramos na prática clínica. Mas, dentre esses, o que eu vejo? Essa questão, há sempre as perguntas, Raul. Doutora, qual que é o aparelho? Qual é o melhor aparelho? É questão de preço, de custo, e aí vem a questão da experiência clínica, né? Da expertise do profissional. E o quanto está integrado aí a equipe, né? Multiprofissional, de poder estar acompanhando, de pegar o exame desse paciente, de explicar o porquê que ele pode ou não, por exemplo, estar com o aparelho, por exemplo, de pressão fixa ou de pressão automática, né? Quais são as vantagens de um e de outro. Então, é bem isso que a gente encontra, assim, no dia a dia. E aqui, Raul, puxando um pouquinho para a Giovana, temos dificuldade, porque eu tenho a doutora Thais, né, aqui dentro da equipe, tem os médicos, né, que sempre estão nos indicando, porém, fono é uma área que... E Giovana, vamos trabalhar mais na formação dos profissionais. Nós não... E aí vem as questões, pacientes que têm hipotonia muscular, a questão da avaliação da dentição, né? Então, por exemplo, o paciente não adaptou. Por quê? O pálito, o que está acontecendo? O vazamento de uma máscara, né? Então, na verdade, por exemplo, o papel, nós não temos, né? Então, muitas vezes, há formas de poder estar orientando esse paciente melhor. Será que aqui é melhor adequar, por exemplo, está tendo vazamento, um retentor de mento, uma queixeira, né? Porque já que não tem alguém especializado na área, então são essas questões, né? Dentro da equipe, para trabalhar, para colaborar aí na boa adesão, né? Fala assim, hoje eu tenho essa grande dificuldade. Muito bom. Eu vou votar em você, Giovana. Vou falar alguma coisa, mas eu quero falar com você antes de eu falar. Sobre o que a Luciana acabou de falar, sobre a interferência da fonoaudiólogo na ajuda da normalização, né? Normalização da função oronasal da musculatura na adaptação do CPAP. Como é que você trabalha isso? Se isso é frequente de acontecer? Se você é acionada clinicamente para isso, junto com o fisioterapeuta? Ou se você assume, como é que funciona? Haldney,
muito boas aulas, né? As palestras aqui da Luciana, das duas Lucianas. Com relação à fonoterapia, eu tenho recebido muitos pacientes com queixas, com dificuldade de adesão, né? Então, o tratamento combinado, né, da fonoterapia com o tratamento principal, como é o CPAP e o aparelho interoral, eu ajudo a melhorar a adesão. Então, eu abro mais o espaço aéreo posterior, então reposiciono essa língua, que geralmente a base da língua, o dorso da língua é elevado e largo, né? A língua é larga e alta, né? Então, a fonoterapia vai ajudar a melhorar o reposicionamento dessa língua dentro da cavidade oral. Então, vai diminuir a largura e a altura dessa língua. E, com isso, melhorar a úvula, a musculatura da faringe, que está flácida, que está rebaixada, encostando no dorso da língua e criando atrito entre as musculaturas, entre as estruturas. Então, a fonoterapia vai afastar esses músculos, abrindo mais espaço aéreo, né? Então, isso vai ajudar na adesão. Em que sentido? Diminuir a pressão do CPAP. À medida que a gente vai avançando nos exercícios e ele vai acomodando melhor essa língua dentro da cavidade oral, a gente vai entrando em contato com a fisiorrespiratória para ajudar na redução da pressão máxima, que ele está ali, né, com esse aparelho. E também o uso da máscara nasal, né, como ela mesmo disse, né, o uso de queixeira, porque o paciente respira pela boca, ele tem uma musculatura flácida de orbicular de boca, de levantadores da mandíbula. Então, a gente vai trabalhar com essa musculatura que está mais rebaixada, que está mais flácida, né, até ele retirar a queixeira. E também na questão dos pacientes que têm distensão abdominal, que engole o ar, dorme, né, com o CPAP. Eu recebo muita queixa com relação a isso, né? Então, a gente vai ajudar a coordenar esse ar, essa entrada e saída desse ar. E também na questão da disfagia, da alteração da deglutição. Os pacientes com CPAP, até teve a tese do Fábio Cabo Ros, né, que ele selecionou uma amostra mostrando que os pacientes que têm apneia, têm refluxo e também têm a disfagia. Então, a terapia fonoaudiológica vai abranger também esses exercícios, né, para melhorar a deglutição, as funções orofaciais. E com relação ao aparelho intraoral, o aparelho intraoral, os pacientes, alguns têm dificuldade do avanço da mandíbula. Então, a fonoterapia, ela vem para ajudar a abrir esse espaço aéreo, como eu disse para vocês, diminuir a largura e a altura dessa língua, abrindo mais o espaço aéreo e necessitando menor avanço dessa mandíbula. Então, isso vai auxiliar também nesse tratamento combinado com o aparelho intraoral. Então, a fonoterapia, hoje em dia, são exercícios que estão fundamentados na literatura, né? Hoje em dia existem muitos artigos científicos de estudo controlado e randomizado em periódicos internacionais de grande impacto na comunidade científica, mostrando a atuação fonoaudiológica que tem trazido grandes benefícios aos pacientes. Então, esse é o meu recado dessa noite para vocês. Muito bom. E com relação ao aparelho intraoral, pode ter profissionais de Vitória me assistindo, eu respeito e admiro muito esse aspecto do sono ser multiprofissional. Muitas vezes, quando são encaminhados para o meu tratamento, né, para eu instalar o aparelho intraoral, eu convenço o paciente a voltar para o CPAP. Eu já já consegui fazer isso umas 5 ou 6 vezes. E alguns colegas me ligam, como que você conseguiu, Haldley? Porque na primeira consulta com o médico fala, ele não quer acreditar porque ele quer a verdade dele. Aí ele chega até mim, eu vejo que as condições são completamente desfavoráveis para o sucesso, em que eu vou perder aquela batalha. E teve uma época que eu era metida super-homem, não sou mais. Não sou mais. Eu sei das minhas limitações. Eu acho que a maturidade me deu esse discernimento. E eu reforço a primeira conduta que o médico deu, porque muitas vezes o médico olha para mim como uma segunda opção, porque ele não conseguiu convencer. E eu, naquele exato momento, eu bato o martelo e ajudo o médico a convencer ele a fazer o tratamento adequado. Mas o tratamento com o aparelho intraoral é um tratamento mecânico, né, que o meu objetivo, né, é aumentar as dimensões da via aérea, né, para que ele possa ter um fluxo da respiração normal durante o sono.
e tem algumas características que são no paciente que já me mostram que aquilo vai ser um sucesso. Então, nesses casos, eu vou com parcimônia, ou faço o tratamento combinado, que eu monto o planejamento de tratamento, faço o planejamento combinado e consigo, muitas vezes, solucionar aquele caso. Mas uma coisa importante que eu acho que merece discussão aqui é que quando o paciente é indicado, né, chega um paciente com apneia leve, com 10 paradas respiratórias por hora, com 23 anos. E um paciente com apneia leve, com 10 paradas respiratórias, com 57 anos. Então, são pacientes que têm perfis diferentes e chegam para mim para eu propor uma forma de tratamento. É muito difícil esse paciente de 23 anos com apneia leve fazer um tratamento crônico para o resto da vida dele, que tem toda a sua vida social, sexual, familiar e laboral para se desenvolver, né? Um indivíduo de 23 anos que tem apneia leve e você vai instituir um tratamento crônico, né, para esse paciente ao longo da vida. Esse outro indivíduo de 57 anos com apneia leve é diferente, né? É mais fácil se adaptar a todo o processo. Então, esse indivíduo mais jovem, que chega a mim muitas vezes com indicação com aparelho intraoral, eu proponho para que ele pense na possibilidade de fazer um tratamento ortocirúrgico, passar por um tratamento ortodôntico. Logo em seguida, durante o tratamento ortodôntico, ele faz o uso do CPAP, né, porque ele não pode ficar doente, e o tratamento ortodôntico frequentemente piora o quadro da apneia dele. Ele passa pela cirurgia ortognática, que tem um sucesso muito grande nos casos principalmente leves e moderados e pacientes jovens, mulheres. Tem um sucesso muito grande. E esse indivíduo vai zerar a doença dele após a cirurgia, na grande maioria dos casos. E a partir dali, ele começa novamente o processo de evolução normal do envelhecimento, que a apneia pode estar presente. E eu também, há muito tempo, teve um tempo que eu tinha um fonoaudiólogo dentro do meu consultório. Então, quase todos os meus pacientes faziam fonoaudiologia. Hoje, eu convenço muitos a fazerem. E tem um esquema interessante que eu faço com alguns fonoaudiólogos, né, da cidade onde eu estou e nas cidades vizinhas, em que o paciente ele faz consulta presencial, inicial, depois ele faz algumas consultas online, no meio o fonoaudiólogo vê novamente, no final vê, faz um relatório e envia. Assim, eu consegui criar uma adesão maior, Giovana, com meus pacientes, porque eles se queixavam muito de fazer as consultas semanais. E a pandemia trouxe essa possibilidade. Então, isso tem aumentado muito o sucesso do meu tratamento com aparelho intraoral, porque os pacientes estão se adaptando mais à fonoaudiologia dessa forma. E eu achei super interessante, tem dado super certo. Tem dado muito bem. Meninas, eu já recebi um puxão de orelha aqui. Sim, Nosso tempo imagina. tá acabando. Você acredita? A gente Sim. nem falou direito, um Ai, pouquinho cada um, e o tempo já está Foi. acabando. Vocês queriam começar a comentar alguma coisa que ficou perdida? Acho que é só questão da disciplina, Raudine, da fono. O paciente que tem sucesso terapêutico é aquele que tem disciplina de fazer o treinamento, né? Então, isso que inicialmente, quando começa o tratamento, eu já falo sobre a disciplina. Se não tem disciplina, para não nem começar o tratamento. Mas Sim, isso é essencial para tudo, né? Qualquer doença crônica que tenha um tratamento a longo prazo, se não tiver disciplina. Por isso que é bom também, quando a gente está tratando, que você marque regularmente o paciente. Porque toda vez que você marca, você dá um reforço positivo para a terapia. Né? Você vai relembra quem ele era antes, o sucesso que aconteceu, cuidar dos efeitos colaterais, porque todo tratamento a longo prazo tem efeitos colaterais. E eu acho que essas consultas regulares, elas só favorecem o tratamento. Tem uma perguntinha aqui que eu acabei de abrir, da Thaís Crozara. Olá, Thaís. E é para você, Palombini. Tá. Doutora Luciana, esse paciente com baixo limiar de despertar poderia ter IDO zerado e IH moderado a grave?
Poderia o quê? TIDO, Tá, zerado, sim. e H Sim, de moderada grave? Sim, sim. Aliás, até a gente está tentando ver, tem uma porcentagem, não é alta, que exatamente ele pode cair e predominar as tais hipopneias com despertar. Porque a severidade da apneia é o IH, independente Sim. do tipo de hipopneia. Ou seja, sim. Muito obrigado. Já. Meninas, mulheres, muito obrigado. A Bros agradece de coração Foi a um grande presença de prazer. vocês. Tá? A nossa terça-feira ficou muito mais brilhante, porque vocês apareceram aqui na telinha. E muito obrigado a todos que ficaram até essa hora, principalmente os matutinos. Eu sou matutino, estou aqui sofrendo, tá? Já estou dormindo há 1h30. Não é fácil, não. Regularmente. Principalmente aos matutinos, por estarem presentes. E não deixem de acessar o site da ABS. A gente tem programação a semana inteira. É uma programação muito extensa e valorosa. Boa noite para todos e bom sono. Obrigada. Bons sonhos. Um grande beijo. Tchau. Beijo. Tchau. Tchau. Adorei, hein? Tchau. Tchau.